galera do Quinta Geração, hoje é dia 1º de janeiro de 2017, ano novo. E ano novo é interessante, né? É aquele momento que a gente para analisar a vida, falar, esse ano eu quero fazer coisas diferentes, quero emagrecer, quero entrar no curso de inglês, e tudo isso é muito legal. Porém, muitas vezes as metas das pessoas são metas superficiais, e a gente não se preocupa talvez com as metas mais importantes. E eu queria falar com você sobre a leitura bíblica. A gente esse ano quer ter um propósito no nosso ministério de ler a Bíblia inteira em um ano. Houve um juiz chamado juiz William Douglas, ele é um juiz cristão, e ele foi pregar numa igreja, é uma igreja muito grande, e ele perguntou assim: quem aqui nunca leu a Bíblia inteira? Várias pessoas levantaram a mão, todo mundo se levantou, e ele falou assim: eu deveria dar voz de prisão para todos vocês, porque a Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para nós. E vocês escolheram ler essa carta de amor apenas alguns trechos, não leram ela inteira. Houve ainda uma situação muito interessante de um pastor que foi viajar para os Estados Unidos e para pegar o visto, ele disse assim: não, eu quero visto tal, porque eu sou pastor e vou fazer missões, vou falar de Jesus lá. E a pessoa do consulado perguntou para ele assim: tá bom, então o senhor é pastor, eu vou fazer duas perguntas simples. A primeira, me diz aonde está a oração do Pai Nosso na Bíblia. O pastor olhou, o pastor não sabia exatamente, não sabia onde é que estava. Ela fez uma segunda pergunta, falou: pastor, vou te dar mais uma chance. Onde está na Bíblia os 10 mandamentos? E o pastor não sabia, e o visto dele foi negado por conta disso. Você sabia que 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia inteira? Então, o propósito do nosso ministério esse ano é ter esse plano de leitura bíblica. Leremos a Bíblia inteira em um ano. Alguns dados interessantes sobre a Bíblia que você deve saber. A Bíblia tem aproximadamente 3 milhões de letras, 776 mil palavras, 1.189 capítulos e 31 mil versículos. É esse livro aqui. É o livro mais influente de toda a história. Você sabia que na obra de William Shakespeare ele cita a Bíblia mais de 500 vezes? Filmes famosos como Ben-Hur, entre tantos outros, foram baseados na Bíblia. Então, esse livro, independente se você é cristão ou não, você deve ler. É o livro que mais influenciou as gerações em toda a história. E aqui seguem 10 razões pela qual você deve ser apaixonado pela Bíblia. A Bíblia é a coisa mais próxima de Deus na Terra. A gente não conhece a Deus, a gente não sabe qual é a aparência dele, mas ele deixou para nós a sua palavra. E o que mais parece com Deus na Terra é a Bíblia, é a palavra dele. Motivo 2. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando estava na Terra, ele usou a palavra de Deus para vencer o inimigo. Lembra aquela situação que quando Jesus está no deserto e o diabo vem para tentá-lo? Jesus não usou frase de efeito do Facebook, ele não usou ditado popular, ele poderia ter falado água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, pode me tentar, Satanás, que eu não vou cair, mas ele não usou nenhuma de frase de efeito, ele não usou nada do tipo, ele usou a palavra de Deus. Terceiro motivo, tem gente que está buscando resposta para coisas que já tem na Bíblia. A pessoa ora, fica pensando se é certo, se é errado, coisas que já tem na Bíblia. Vou te dar um exemplo. A pessoa quer saber se deve namorar com alguém que não é da mesma fé que ela. A Bíblia já fala sobre isso, o apóstolo Paulo já fala sobre o que é o julgo desigual. Ou seja, tem respostas que você ora buscando uma direção que você não precisa. A Bíblia já dá essa direção para você. Quarto motivo. Você deve ler a Bíblia porque para que essa mensagem chegasse na sua mão, muitas pessoas pagaram com sangue. Para você ter uma ideia, tem esse livro aqui, ó, gosto muito, o livro do pastor Lucien, chama-se Loucos por Jesus. Conta a história de vários mártires cristãos, pessoas que morreram para que essa palavra chegasse na sua mão. Não despreze o sangue dessas pessoas. Leia. Quinto motivo, vamos lá. Ignorância bíblica é ignorância sobre Deus. Eu sou cristão há muito tempo, desde criança na verdade, e já ouvi muita coisa até engraçada das pessoas falarem. Por exemplo, do dia vi alguém falando sobre a viúva de Naim, falando: mas o Naim, coitado, Naim morreu. E a viúva de Naim, irmão, Naim era uma cidade, era a viúva daquela cidade de Naim. Ou já ouvi outras pessoas falarem assim: é aquele versículo que está lá na Bíblia, não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus permita. Esse versículo não tem na Bíblia.
Ou seja, ignorância bíblica é ignorância sobre Deus. Tem gente que fala coisa que não existe na Bíblia porque não lê. Sexto motivo para você ler a Bíblia, para você ser apaixonado por ela. Bíblias fechadas, empoeiradas, significam pessoas fechadas e empoeiradas. Ou seja, é muito comum, você vai lá no comércio e você vê lá a Bíblia aberta no Salmo 91 ou aberta no Salmo 23, como se fosse um amuleto, como se fosse algo para dar sorte. Não. Se a sua Bíblia está em casa, aberta lá, na prateleirinha ou fechada, lá guardada, ela não vai exercer efeito nenhum sobre você. Ou seja, a Bíblia ela tem um poder transformador. Quando você lê, ela modifica a tua forma de pensar, consequentemente muda as suas palavras, muda o seu modo de agir e muda a tua vida. Porém, ela fechada, ela não vai fazer nada, não vai poder exercer efeito nenhum sobre você. Sétimo ponto. Pessoas sem a Bíblia se torna menos atraente. De repente você está lá na igreja, tem aquela garota, aquela moça bonita e tal, ou de repente o boy, aquele boy magia, todo bonitão, mas quando você vai conversar com ele, você não consegue conversar mais do que 5 minutos, porque a pessoa não tem conteúdo. E aí você percebe que a conversa não flui, ou a pessoa deixa de ser uma pessoa interessante. Observe pessoas da Bíblia, por exemplo, Daniel, um jovem, mas a Bíblia diz que nele tinha um espírito excelente. Por quê? Porque ele tinha boas palavras. Quando as pessoas conversavam com ele, ele tinha conselho. Ele sabia o que falar, sabia orientar. Por quê? Porque tinha instrução bíblica. Então, de repente, você é um jovem que as pessoas gostam de conversar com você, mas de repente falta conteúdo para saber como ajudar, como conversar com alguém. É como ter a palavra de Deus. Então, se você tiver a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa muito mais atraente. Tem gente que busca aí ser atraente de tantas formas. A pessoa quer emagrecer, quer se maquiar, quer fazer um monte de coisa para se tornar mais atraente. Mas seja atraente aqui. Tenha o Espírito Santo dentro de você e tenha a palavra de Deus. Oitavo motivo para você ler a Bíblia. Você sabia que as pessoas que leem a Bíblia estão à frente de seu tempo? É interessante perceber que várias pessoas notáveis na história sabiam da Bíblia. Como já foi citado aqui, William Shakespeare tinha um grande conhecimento da Bíblia, Isaac Newton era cristão, diversas pessoas notáveis da nossa história conheciam a Bíblia. Você sabia que a Bíblia antecipa diversos fenômenos científicos? A Bíblia, por exemplo, cita o nome de Ciro, que foi um rei, 200 anos antes dele nascer, o nome dele já foi citado pelo profeta Isaías. Ou seja, quem lê a Bíblia está à frente do seu tempo. Motivo de número 9. Você deve ler a Bíblia porque quem não tremer diante da Bíblia vai tremer diante das pessoas e dos desafios que a vida apresenta. É interessante que, por exemplo, eu gosto muito de seriados e lá na minha igreja tem muitos jovens que gostam de livros e tal, e a gente tem facilidade de se emocionar assistindo um filme. A gente tem facilidade de se colocar dentro de um seriado, de se imaginar, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer a mesma coisa com a Bíblia, sendo que um seriado e livros são ficção, mas a Bíblia é verdade, é uma história que aconteceu. E quando você consegue fazer isso, você consegue extrair para a sua vida lições importantes, que vão te fortalecer diante de desafios. Quantas vezes eu já me vi chateado, triste, e ouvindo uma passagem bíblica já te levanta, ou você lembra de alguém, você lembra de Davi, você lembra de José, e essas palavras te fortalecem. Você fala, pô, a pessoa era humana, passou uma situação difícil, mas se ele venceu, eu também vou vencer. Ou seja, a palavra de Deus vai te fortalecer para enfrentar os grandes desafios que esse ano vai trazer para nós, mas para nos trazer também grandes vitórias. 10º e último motivo. Hoje você lê a Bíblia e a examina. Um dia ela vai te ler e vai te examinar. Ou seja, nós acreditamos que a Bíblia é como se fosse um código de leis. Aqui tem todo o referencial de Deus para o homem, como Deus deseja que o homem viva. E hoje você lê e você analisa, mas um dia você vai ser julgado por essas leis. E você sabe que diante da lei a gente não pode julgar desconhecimento, você não pode alegar diante da lei que você desconhece.
não adianta. Então é importante você saber o motivo pelo qual você vai ser julgado um dia. São os parâmetros de Deus para essa vida na Terra. Isso aí, gente. Então são esses os 10 motivos para você se tornar cada dia mais apaixonado pela Bíblia. Na descrição do vídeo, você vai ver lá o link para você baixar o plano de leitura bíblico. Esse plano está dividido da seguinte forma: tem um capítulo do Velho Testamento, um capítulo de um livro poético e um capítulo do Novo Testamento, para que você possa ter uma visão ampla da Bíblia e entender a Bíblia, né, de uma forma em geral. Então, como você deve fazer essa leitura? Procure separar um período do seu dia, em torno aí de 10 a 15 minutos é o que essa leitura vai te tomar. Então separe um horário específico para que você mantenha uma rotina. Se eventualmente você esquecer um dia, não desanime. O importante é não perder a sequência. Perder um dia, você compensa no outro, compensa no final de semana, não tem problema, tá bom? Eu tenho certeza que essa é a meta mais audaciosa para o seu ano de 2017. E tenho certeza absoluta que essa é a maior evolução que você pode fazer na sua vida espiritual e na sua vida como um todo. Então, faça esse pacto, faça esse plano de ler a Bíblia diariamente. E eu desafio você. Eu quero que você entre comigo nesse propósito e se comunique conosco. No final do ano, dia 31 de dezembro, eu quero que pessoas comentem aí os testemunhos daquilo que a Bíblia tem feito. Então fala com a gente o resultado que isso está tendo na sua vida, tá bom? Então fique com Deus, um grande abraço e é isso aí, receba o toque.